para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, então é que sou forte. Amém? Em algumas traduções está assim: por amor de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Por amor de Cristo, o apóstolo Paulo suportava todas essas coisas. Nessa epístola, mais do que em qualquer outra, o apóstolo Paulo derramou seu coração. A igreja de Corinto, ela estava sendo para o apóstolo Paulo como uma filha rebelde. Aquele filho que dá um trabalhinho, né, se rebela contra o seu pai. Naquele contexto ali, o verdadeiro evangelho de Cristo, que o apóstolo Paulo ensinou para essa igreja, quando ele fundou essa igreja, estava sendo corrompido por enganos de falsos apóstolos que estavam chegando ali naquela igreja. E eles estavam se opondo ao apóstolo Paulo. Eles estavam ainda induzindo alguns irmãos a se oporem ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele amava essa igreja profundamente. E por que ele amava esses irmãos profundamente, irmãos? Ali daquela igreja. Com um amor zeloso e sacrificial. A gente pode ver isso no capítulo anterior, depois você lê na sua casa. Ele diz assim: o zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha um compromisso com aquela igreja. E esse compromisso fez ele ter esse amor zeloso e sacrificial. Quando ele fala esse amor sacrificial, ele fala porque, ao contrário daqueles apóstolos falsos que estavam chegando ali, o apóstolo Paulo, ele se recusou até a ser sustentado por aquela igreja. E aqueles apóstolos estavam ali querendo recursos financeiros também. E ele fala: eu não quero, porque eu não quero ser pesado para vocês. Ele tinha um amor muito grande, e ele fala no capítulo 11, Deus sabe que eu os amo. Ele afirma isso, Deus sabe que eu os amo. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma revelação profunda sobre o amor. Na primeira carta aos Coríntios, para essa igreja, né, ele fala sobre o amor. Ele fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, o apóstolo Paulo, mesmo ele sofrendo ali por aqueles irmãos, né, afrontas, insultos, desonras, né, de quem não deveria, ele estava suportando tudo aquilo, por amor de Cristo. E, irmãos, via de regra, nós, né, na nossa natureza caída, essa natureza da carne aqui, nós amamos aqueles que nos dão amor. Normalmente é assim. Ou eu estou falando alguma coisa, um absurdo. Mas normalmente é assim. Nós amamos quem nos dá amor. Nós gostamos de quem gosta de nós. Né? Nós vamos até o ponto em que a pessoa não está nos machucando, não está fazendo a gente sofrer, porque não está falando mal da gente, né? Quando a pessoa começa a falar mal de nós, ou quando a gente sabe que a pessoa não gosta da gente, o que a gente faz? A gente recua, a gente afasta. Normalmente, a nossa natureza caída, né, pela queda de Satanás, a gente tem a tendência a fazer isso. Se nós não estivermos no Espírito Santo, irmãos, o nosso amor, ele é condicional. Se não estiver fazendo bem para mim já não serve. Eu recuo.
Normalmente a gente caminha para esse lado. E o apóstolo Paulo, por ele ter uma revelação tão profunda em Deus, ele estava agindo no Espírito com aquela igreja. Por isso que ele fala, por amor de Cristo, eu suporto todas essas coisas. O apóstolo Paulo, nesta mesma carta, lá em 2 Coríntios 5, você pode colocar para a gente, por favor? Versículo 14 e 15, ele diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, essa revelação que o apóstolo Paulo tinha, ele entendia que só era possível para aqueles que morreram com Cristo viver esse amor. Porque ele já não vive mais para si próprio, ele vive para o Senhor. É um amor que doa para o outro. É o amor de Deus que está expresso na cruz, através de Jesus Cristo. Esse amor de Cristo é a expressão do amor de Deus. A cruz, ela nos dá um novo posicionamento baseado no amor de Deus que está em Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ele não escreveu para fazer uma correção igual ele fez para a igreja de Corinto. Ele escreveu para ensiná-los a acessar os recursos espirituais nas regiões celestiais, para eles viverem em amor e unidade crescente. Ele estava falando para eles, vocês já não têm problemas de caráter que precisa ser trabalhado. Mas vocês precisam permanecer naquilo que vocês já têm. E vocês precisam acessar nas regiões celestiais aquilo que está disponível para vocês crescerem em amor. A cruz, ela nos dá um novo posicionamento baseado no amor de Deus. Lá em Efésios 5, 1 e 2, você pode colocar para a gente, por favor? Diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Ele fala, vivam em amor como também Cristo nos amou. E Jesus, ele nos chama, lá em João, você pode colocar para a gente, por favor? João 15, do 9 ao 11. Jesus também nos chama para essa posição, para permanecermos no amor, para que a nossa alegria seja completa. Jesus diz assim: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, ele está falando que se, tem uma condição aqui, irmãos. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Irmãos, isso aqui é algo tremendo para a gente ter na nossa vida, como uma revelação no Espírito. Jesus está falando aqui que o Pai amou ele amou o Pai. E ele nos amou. Mas que para esse amor permanecer em nós, ele nos chama para nós permanecermos nesse amor. Mas para esse amor permanecer em nós, nós precisamos obedecer os seus mandamentos. E quando nós obedecemos os mandamentos do Pai, como Jesus obedeceu, a gente permanece na alegria dele, como ele permanece na alegria do Pai.
E essa alegria, ela é completa em nós. Essa alegria traz em nós uma plenitude na nossa vida. E os mandamentos do Senhor, queridos, se resumem em 2. É um relacionamento expresso na cruz de Cristo, que é o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com as pessoas. A cruz de Cristo, ela mostra o nosso relacionamento com o Pai e o nosso relacionamento com as pessoas. É amarmos a Deus com um amor de cruz e amarmos o nosso irmão, o nosso próximo, com um amor de cruz. O amor de Deus, ele está expresso na cruz. A cruz nos ensina a amar. Queridos, não tem lugar que nos ensina mais a amar do que a cruz de Cristo. Permanecer no amor de Cristo é suficiente na nossa vida. Fala para o seu irmão. Permanecer no amor de Cristo é suficiente. Porque a nossa alegria vai ser completa. Amém? O apóstolo Paulo, ele usa o seu testemunho para aquela igreja de Corinto, para revelar o poder e a graça de Deus que existe em estar nesse posicionamento no amor de Cristo. Por isso que ele fala, por amor de Cristo, eu me alegro. Como que alguém pode se alegrar numa situação em que está sendo hostilizado, traído, desonrado? E ele fala para aquela igreja, regozijo-me por amor de Cristo, em todas essas situações. Por que ele estava alegrando ali, o apóstolo Paulo? Porque ele permanecia no amor de Cristo, como Jesus ensinou. E o amor dele era completo. Quando ele relata a sua experiência que ele teve, de ter ido ao paraíso, ao terceiro céu, e ter escutado ali coisas indizíveis, que está um pouco uns versículos antes, de 2 Coríntios, que nós acabamos de ler, 12. O que ele fala logo no início? Conheço um homem em Cristo. Ele fala, conheço um homem em Cristo. O que ele estava falando ali? Ele estava enfatizando uma posição, irmãos, de você estar em Cristo. E estar nessa posição, permanecer neste amor, nos leva a ter experiências sobrenaturais com Deus. Estar neste lugar, no amor de Cristo, no amor da cruz, que não é um amor terreno que a gente conhece, nos leva a viver o sobrenatural de Deus. Porque o reino de Deus, ele é posição, irmãos. Nós fomos tirados de uma posição e colocados em outra. Nós somos tirados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós, irmãos, fomos tirados de um lugar onde nós não sabíamos amar. Muito pelo contrário, onde nós sabíamos viver na malignidade. Mas o Senhor nos tirou para o reino do Filho do seu amor, para nos ensinar esse amor, que não é um amor que se compreende naturalmente, mas é um amor que se compreende por revelação. E é um amor de entrega. Na entrega, irmãos, a graça se manifesta. Por isso que o apóstolo Paulo fala, que ele aprendeu, a tua graça me basta. Quando eu sou forte, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Porque quando você vive esse amor de entrega, às vezes parece que nós estamos sendo fracos, irmãos. Quando alguém nos insulta e a gente decide amar a pessoa, para o mundo nós estamos sendo fracos. Até bobos, para não dizer o que o povo fala aí, né? A gente se coloca num lugar de fraqueza, mas aí vem o Senhor, nos reveste de força
e faz justiça em nós. Irmãos, quem aqui já experimentou da justiça de Deus porque você se fez fraco? Eu já. E foi uma ocasião que eu e meu bem, nós oramos 21 dias por causa de uma injustiça. E Deus se levanta. E Deus nos honra, irmãos. Irmãos, não tem preço o amor de Deus, porque nessa situação que você vê que não foi você que foi lá tirar satisfação, não foi você que foi na sua justiça própria, você vê que se você tem um pai que te honra, que está olhando para você, que está cuidando de você, irmãos, é uma alegria que Jesus está falando aqui, ó. É uma alegria completa que não tem preço. Amém? Que nós possamos entrar nesse lugar, irmãos, desse amor de Cristo. Nessa posição nós acessamos as bênçãos celestiais. Lá em Efésios 3, 16, pode colocar para a gente, por favor? 16 ao 19. O apóstolo Paulo, ele ora para aqueles irmãos, para eles compreenderem o amor de Cristo que excede todo conhecimento. Ele fala assim: oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim vocês perceberão com todos os santos, irmãos, com toda a igreja. Você está arraigado, enraizado, você está firme com o corpo de Cristo. Assim vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele estava falando para aqueles irmãos, para aquele que é a noiva, queridos. Porque só vai conhecer esse amor de Cristo aqueles que são noiva de Cristo. Porque é algo que vem do Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 5 que Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ele derramou o amor dele através do Espírito Santo. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você está recebendo o amor de Deus. Então, para você compreender esse amor que excede todo o conhecimento, é somente aqueles que têm o Espírito Santo de Deus caminhando com Ele. E é a noiva de Cristo. E esse conhecer que o apóstolo Paulo fala aqui, no original da palavra, queridos, significa intimidade. É o marido conhecer a sua esposa. Não é o conhecer só de nós nos vermos e cumprimentarmos, não. É um conhecer íntimo. Aqui dentro, por exemplo, quem me conhece verdadeiramente é meu marido. Ele me conhece inteiramente. É esse conhecer aqui, ó, que o apóstolo Paulo está falando. De intimidade. Você só vai conhecer o amor de Deus se você for íntimo de Deus. Senão você não vai conseguir conhecer. Vai ser como um estranho. E o apóstolo Paulo, ele estava dizendo aqui que não basta apenas saber que Deus nos ama. Porque isso a maioria sabe, queridos. Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo inteiro, queridos, e todos estão salvos? Não. Então não basta só você saber que amou. O apóstolo Paulo estava falando para eles que não basta você apenas saber que Deus nos ama. Também não é sobre o quanto nós sabemos que somos amados. Mas é nos posicionarmos no conhecimento profundo desse amor
e o quanto nos rendemos ao que já estamos conhecendo. O quanto você se rende ao amor de Deus? Porque muitos aí fora não se renderam, irmãos. O amor de Deus está disponível para todo aquele que quiser crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. O amor de Deus, ele está disponível para quem quiser o senhorio de Cristo. Não sou eu mais que governo a minha vida naquilo que eu acho, no meu entendimento humano, natural. Minha vida é conduzida pela palavra de Deus, aquilo que Deus acha. Não é o meu achismo, não é o meu muito achar, mas é aquilo que a palavra de Deus diz que é. Isso é viver debaixo do senhorio de Deus. Isso é se render ao amor de Deus. Ser cheio da plenitude de Deus é o quanto você renunciou na sua vida para Ele ocupar o espaço com o amor dEle. Quanto você já renunciou da sua vida para Deus ocupar esse espaço com o amor dEle? Porque se você deixar, irmãos, sua vida muda. Deus já mudou muita coisa na minha vida. No amor de Cristo, que é um amor de cruz, há o poder da ressurreição. Por mais que você possa se sentir em algum momento prejudicado, esse amor vai gerar vida onde houve morte. Porque esse amor é o próprio Deus. Se tem algum lugar na sua vida que ainda há morte, queridos, você precisa deixar esse amor de cruz, esse amor que vem do Senhor Jesus, entrar na sua vida e trazer vida aí. Amém? No reino de Deus, irmãos, quem perde ganha. O último será o primeiro. O humilhado será exaltado. É um amor diferente, irmãos. É um amor irreal. Jesus falou: ame o seu inimigo, ore pelos que te perseguem. Se te pedirem a túnica, dê a capa. Se te obrigarem a andar 1 milha, ande 2. Irmão, Judas andou com Jesus 3 anos. Jesus sabia que ele era ladrão e traidor. Jesus amou Judas. E ainda entregou todo o dinheiro dele para Judas cuidar. Você entregaria o seu dinheiro para alguém que você sabe que é ladrão cuidar, irmãos? Cuidar da sua casa, cuidar da sua loja? Você daria? Isso é o amor de Jesus, irmãos. É o amor na contramão. Por isso que a Bíblia diz que a cruz de Cristo é um escândalo. A Bíblia diz que a cruz de Cristo é loucura. Porque ela é a expressão de um amor que morre pelo outro, irmãos. Para que a vida de Deus seja manifestada. É algo extraordinário. Vira para o seu irmão e fala assim: o amor de Cristo é suficiente. Amém? Esse amor, queridos, ele é suficiente para libertar, para curar, para restaurar, para transformar, para mudar histórias. Mas se nós permanecermos nesse amor, que só é possível pelo Espírito Santo de Deus, que é o amor de Deus derramado em nós. Hoje, queridos, há um esforço imenso por parte de pastores, líderes, psicólogos, terapeutas, tentando ajudar as famílias, irmãos. E muitas vezes sem sucesso. Porque estamos vivendo um tempo de falta de amor, irmãos, na humanidade. O amor, ele é renúncia. Ele é uma entrega por algo maior, mais valioso. Jesus renunciou à sua glória e se entregou por nós, queridos. Onde não há amor, não há valor. Se torna um peso.
O reino de Deus, ele é um reino de valores. A palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é semelhante ao homem que achou um tesouro no campo, saiu dali transbordante de alegria, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Ele saiu transbordante de alegria. Ele vende tudo para comprar aquele campo. Porque o reino de Deus, ele é valioso. Agora, se o tesouro não for tão valioso assim, ele pode até vender, mas vai se tornar um peso. Se o seu casamento, queridos, não for um valor no reino, se a sua família não for um valor no reino, se a igreja não for um valor no reino para você, tudo vai ser pesado. Tudo vai ser um fardo na sua vida. Hoje, nós estamos vivendo um tempo, queridos, que, por amor de Cristo, um homem, ele ser fiel e amar sua esposa, ter ela como única na sua vida, está se tornando pesado. Se você fala para um homem, meu querido, por amor de Cristo, seja fiel à sua aliança. Hoje em dia isso parece soar como algo abominável, porque perdeu o valor. Você falar para uma mulher, para ela honrar e respeitar seu marido, se submeter ao governo dele dentro da sua casa, deixar ele ser o cabeça, você falar para ela fazer isso por amor de Cristo, está sendo quase uma aberração. O feminismo está aí. Por amor de Cristo, você disciplinar o seu filho no temor do Senhor, hoje está sendo pesado para muitos pais. Por amor de Cristo, priorizar um tempo para você ensinar o seu filho com amor, conversar com ele sobre a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus para ele, está se tornando um fardo pesado para muitos pais. Se a sua família não for o seu maior valor hoje, por amor de Cristo, irmãos, ela vai ser o seu maior sofrimento amanhã. E muitos já estão vivendo esse sofrimento. Porque nós estamos gastando a nossa vida, queridos, nosso tempo, a nossa energia, com aquilo que não tem preço, não tem valor no reino. E os valores do reino são diferentes. Por isso que o amor de Deus é diferente daquilo que a gente vê naturalmente no mundo. É um valor onde você prioriza. É um amor onde você prioriza aquilo que realmente tem valor. Preço tem muitas coisas fáceis. Por exemplo, você pode dar uma Bíblia para o seu filho. Isso tem um preço. Ele vai se sentir presenteado. É fácil dar um presente para o seu filho. Mas passar uma hora lendo com seu filho, compartilhando com ele uma história da Bíblia, isso tem valor. Ele vai se sentir amado. É diferente. Dar coisas para o seu filho é você presenteá-lo. Agora, você se entregar por ele, por um valor maior, ele vai se sentir amado. Isso faz toda a diferença. Cada dia que passa da vida do seu filho foi um dia que você perdeu. Se você hoje não teve um tempo com seu filho, foi um dia a menos que você vai ter com ele. Eu falo para você porque minha filha, eu criei ela, ela já casou, ela vive a vida dela. Hoje eu não tenho mais como ter esse tempo com ela. Mas eu louvo ao Senhor, porque o Senhor me despertou lá atrás. E eu tive esse tempo com ela. Deixei muitas vezes de lavar uma vasilha, de estudar. Eu fui fazer faculdade, minha filha já estava casada. Mas hoje minha filha é uma mulher de Deus, casada com um homem de Deus.
Ela chega em qualquer lugar, queridos. Ela não tem dificuldade de orar por uma pessoa. Pode ser um desconhecido na fila do banco. Se ela vê que a pessoa precisa de uma oração, ela ora com a pessoa. Serve na igreja. É uma mulher de Deus. E ela tem a revelamento. Desculpa, irmão. Estou trocando a palavra. Ela tem revelação da responsabilidade dela com a próxima geração. De quando os filhos dela vierem, ela tem um encargo com eles para dar continuidade na obra do Senhor, no reino de Deus. E Deus nos desperta para isso. Hoje os pais têm sentido dificuldade de disciplinar seus filhos, porque perderam o acesso ao coração deles, queridos. Lá em Malaquias 4, você pode colocar para a gente, por favor? 4:5. Diz assim: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Pode pôr o próximo. Ele fará que o coração dos pais se voltem para os seus filhos, e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra, separando-a para a destruição. Aqui o profeta está falando, se referindo a João Batista, que ele veio antes de Jesus, ele veio pregando o arrependimento. E João Batista, ele denunciou a casa de Herodes, porque Herodes estava com a esposa do seu irmão. O que João Batista estava denunciando ali? Um padrão familiar contrário a Deus. Esse não é o padrão de Deus. A palavra do Senhor está falando que Deus converterá o coração dos pais aos filhos. Por quê? O governo está sobre os pais. Então, quem tem que resgatar esse acesso ao coração dos filhos, irmãos, são os pais. O dia que você resgatar com um amor relacional, irmãos, porque o amor de Deus é um amor relacional, é um amor de sentar à mesa, de comunhão. Cristo sentava à mesa com seus discípulos. É um relacionamento de olhar nos olhos. João recostava a cabeça no peito de Jesus. O Senhor, Ele quer resgatar isso, porque quando há esse amor, irmãos, o pai acessa o coração do seu filho. Você já viu a enfermeira da nossa igreja ali, preciosa? O acesso, quando você põe aquele acesso, você pode injetar coisas no paciente, ele não vai sentir dor, não é? Isso que está faltando hoje. Porque os pais perderam acesso. Aí quando eles querem colocar algo na vida dos filhos, eles vêm com a injeção e pá! Aí o filho pega e recua. Os filhos estão recuando dos seus pais, irmãos. E o pai pelejando, parecendo que vai pegar uma criança para dar uma injeção. E os pais pelejam daqui, eu não consigo acessar o coração do meu filho, eu estou perdendo ele. Deus quer resgatar o acesso, sabe por quê? Quando você tem acesso no coração do seu filho, você coloca coisas nele sem ele sentir. Vai parar lá no coração dele. E aquilo cura, restaura, liberta, tira a rebeldia, sem ele perceber. Deus quer resgatar isso, irmãos. Até perdi onde que eu estava. Muitos filhos, queridos, eles não estão se sentindo amados hoje em dia. E quem não se sente amado, dificilmente vai aceitar ser confrontado. Você quer confrontar uma pessoa no erro? Demonstre amor por ela. Você vai falar, ela vai aceitar. Mas se ela não se sente amada, você pode pegar até a Bíblia para mostrar para ela. Ela vai ficar mais revoltada ainda. E hoje tem acontecido isso. O amor e a correção não podem se separar, irmãos. Hebreus 12:6 diz:
Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Deus disciplina e castiga. São duas coisas diferentes. O amor de Deus, ele tem um propósito. A disciplina ensina as consequências das ações. O castigo visa interromper um comportamento. E Deus faz isso com a gente, irmãos. Interrompe um comportamento através de uma punição para a gente voltar e corrigir a rota. É igual aquela criança que você está falando para ele, não vai ali. Isso não, você não deve fazer, não deve fazer. Aí de repente o pai pega aquela criança e vem com a vara e pam, a criança leva um susto. Deus faz isso com a gente. Às vezes Deus dá sustos na gente para interromper um ciclo errado na nossa vida. Que Deus está mostrando as consequências. A pessoa está colhendo consequência e não muda a rota. Aí Deus dá um choque na pessoa. Isso é o castigo de Deus. E Ele faz isso por quê? Porque Ele é um pai presente. Ele é um pai que ama. E um pai presente, ele disciplina o seu filho e o seu filho volta para o propósito. Deus faz isso com a gente. Deus sempre vai fazer os seus filhos voltarem para a posição de amor nele. Como Jesus falou lá, permanecei no meu amor, para que a sua alegria seja completa. Quando a gente sai desse amor, queridos, nós começamos a colher tristezas e tristezas por causa dos nossos erros. Aí Deus vem, disciplina a gente. Quando é necessário, Ele castiga a gente, para a gente consertar a rota. Para quebrar aquele ciclo. Em Mateus 24:12, diz assim: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E o amor esfriando, irmãos, é o endurecimento do coração. Como a humanidade, irmãos, tem endurecido o coração. Mateus 19:18. Você pode colocar para a gente, por favor? Jesus, ele está respondendo os fariseus, que eles estavam questionando acerca do divórcio. E Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Porque o que Deus uniu, ninguém separe. Jesus fala isso para eles no versículo anterior. Porque o casamento que Deus celebrou, queridos, foi antes da fundação do mundo. Foi o casamento de Cristo e a igreja. E assim como é o casamento de um homem e uma mulher, assim é o casamento de Cristo e a igreja. Jesus estava comunicando isso para eles. O padrão de amor no casamento, queridos, representa o padrão de amor de Cristo e a igreja. Isso é uma afirmação que Deus coloca ali, através do apóstolo Paulo, lá em Efésios. E Jesus está falando para eles, não foi assim desde o princípio. O divórcio veio por causa da dureza de coração de vocês. Porque o casamento representa Cristo e a igreja. Foi o primeiro casamento que Deus celebrou. O casamento de Adão e Eva, queridos, foi só apenas uma representação. Porque tem o Adão, que aponta para o Adão humano, e tem o Adão profético. Porque por só um homem entrou o pecado no mundo. Mas por só um que morreu na cruz, muitos serão salvos. O último Adão. O primeiro Adão entrou o pecado. O último Adão, que foi Cristo, foi o Adão profético. Esse Adão, por causa dele, muitos serão salvos.
Deus ele levou Adão num profundo sono. Abriu o lado de Adão e tirou Eva. A mulher representa Cristo e a igreja. Porque Adão dormiu. O que a palavra diz sobre dormir? Cristo é a primícia dos que dormem. Dormir na Bíblia, para aqueles que terão a ressurreição, é dormir. É morte. A morte representa dormir. A pessoa morreu, mas ela vai ressuscitar, então ela está só dormindo. A palavra diz isso. E ali Adão, ele ainda não havia pecado. Então ele dormiu. Deus abriu o lado dele, por quê? Porque a aliança tem que ter derramamento de sangue. E ele tira Eva, que é a noiva. E Jesus, quando ele estava na cruz, que ele já estava morto, os soldados vieram e rasgaram o lado dele. E saiu dali sangue e água. O sangue da redenção. E a água da palavra. Nasceu ali a igreja, que somos nós. Então tinha ali o Adão humano representando o pecado, mas tinha o Adão profético, que é Jesus. Porque assim como é o marido e a esposa, assim é Cristo e a igreja. Por isso, mulher, quando tiver ainda áreas na vida do seu marido que ainda não despertou, que você fica chateada, é porque Deus ainda está formando você. Porque Adão acordou quando Eva estava pronta. E você, marido, quando você achar que a sua esposa ainda não está de acordo com o que você gostaria, é porque Deus está tirando ela de você. E é o que você está oferecendo. Porque Deus tirou a matéria-prima de dentro de Adão, deu a ele uma mulher, tirou a matéria-prima de dentro de Adão e formou uma esposa. O que você está oferecendo para Deus? Para Ele te formar uma esposa? Porque, queridos, Deus, Ele trabalha, não é na forma que a gente naturalmente entende. Deus trabalha de uma forma sobrenatural. Então, quando esse marido decide ir para o lugar do amor de Deus e amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, nesse amor, esse marido vai ter a esposa que ele sonha. E essa esposa, quando ela se submete e respeita ao seu marido, ela vai ter o noivo que ela sonha, o marido que ela sonha. Agora, quando a gente sai dessa posição que Deus nos colocou, que Ele mesmo estabeleceu, e a gente insiste em andar na contramão desse amor, queridos, nós não vamos ter a plenitude de Deus, a nossa alegria não vai ser completa. E o Senhor nos chama de volta a esse posicionamento nele, de um amor de cruz. Onde eu nego a mim mesma para viver de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Porque quando eu ando na contramão desse amor, queridos, eu ando na rebeldia. E a rebeldia tem consequências. Hebreus 13 diz que o casamento deve ser honrado por todos, queridos. Todos, é criança, é jovem, é adulto, é idoso, viúvo, qualquer pessoa. O casamento tem que ser honrado. Sabe por quê? Porque assim como é o marido e a esposa, assim é Cristo e a igreja. E nós perdemos as realidades espirituais na nossa vida. E o nosso casamento passa a ser uma blasfêmia. Porque quando o nosso casamento sai do alinhamento daquilo que Deus estabeleceu, no amor dele, queridos, nós estamos blasfemando com aquilo que o nosso casamento está representando.
Que Cristo e que igreja nosso casamento está representando? Deus estabeleceu assim, porque é algo de grande valor para Ele. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá para a igreja de Corinto: eu prometi vocês para Cristo como o único marido, para apresentar vocês, a igreja, como uma virgem pura. Porque Paulo tinha essa revelação de que assim como como é o marido e a esposa, assim é Cristo e a igreja. E isso reflete nos nossos filhos, irmãos. A cruz é a expressão do amor de aliança do noivo pela sua noiva. É um amor sacrificial. Existe um lugar, queridos, que mais te convida para morrer para si. Esse lugar é o casamento. Não tem lugar que te convida mais para morrer para si e viver para o outro do que o casamento. Porque é a expressão de Cristo. Cristo morreu para si, para viver por nós. Cristo morreu para Ele, para viver pela sua noiva. E quando nós entramos num casamento, queridos, a gente já tem que entrar com esse entendimento: eu estou morrendo para mim viver para o meu marido. E o meu marido está morrendo para ele, para viver por mim. Porque assim como é o marido e a esposa, assim é Cristo e a igreja. É o noivo e a noiva. O nosso relacionamento, queridos, terreno, é só o reflexo do nosso relacionamento com Cristo. Se aqui embaixo está desalinhado, aqui também está. Pode ter certeza. Eu e meu bem trabalhamos com casais há mais ou menos 15 anos. Todo casal que chega para a gente, a primeira coisa que a gente pergunta para eles: como está o seu relacionamento com Deus? E a resposta sempre é a mesma: estamos muito afastados de Deus. Estamos distantes de Deus. Nossa vida com Deus está fria, apagada. Porque vai refletir no casamento. O amor de Jesus, queridos, tem que ser o nosso padrão. Independente se na nossa caminhada de vida, queridos, nós tropeçamos em alguns momentos, nós erramos. Todos nós erramos. Eu e meu bem, nós fizemos 30 anos de casado mês passado. Na nossa vida de casado, nós tivemos muitas alegrias, muitos momentos bons, muito crescimento em Deus. Mas nós tivemos muitos momentos que tivemos que pedir perdão um para o outro. Tivemos que levar alguns sustinhos de Deus. Tivemos que corrigir rotas na nossa vida. Mas Cristo nunca deixou de ser o nosso padrão. Mesmo que a gente errou na caminhada, a gente levantava, se arrependia e falava: nosso padrão é Cristo. É nele que nós queremos nos espelhar. É isso que nós queremos alcançar. É ele que nós queremos almejar. E assim Deus foi transformando o nosso casamento. E eu falo, meu bem, nosso casamento hoje é melhor que o vinho. Porque o vinho, quanto mais velho, melhor, né? E nós estamos vivendo isso. Por quê? Porque Cristo é o nosso padrão. Cristo não pode deixar de ser o seu padrão, queridos. Em momento algum. Na dureza de coração, muitos casais usam a Bíblia para se separarem, irmãos. Mas no amor de Deus, muitos se arrependem e usam a Bíblia para restaurarem o seu casamento. O Espírito Santo, queridos, é o amor de Deus derramado em nosso coração. Jesus, quando ele foi tentado no deserto pelo diabo, ambos estavam usando a palavra de Deus. Mas havia uma diferença ali. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Porque a letra, queridos, a letra sem o Espírito, ela mata. Mas
O Espírito Santo vivifica. Por isso que a teologia, ela não salva ninguém. Porque a teologia, ela argumenta, são muitos argumentos, argumenta daqui, argumenta dali. Mas a verdade da palavra salva. A verdade da palavra liberta. E é interessante que às vezes você vê a pessoa está com uma vida no cativeiro de Satanás. A vida indo por destruída. Você vai falar as verdades da palavra, a pessoa vem com teologia para você. Não adianta. Se o Espírito Santo não está ministrando ali, a letra mata. A vida do Espírito, queridos, é a partir das Escrituras como ela é manifesta pelo Espírito Santo de Deus. Creia no poder do Espírito Santo. E quando nós resolvemos dar razão a Deus, se entregar, se render, Deus transforma a nossa alma. Porque a nossa alma, ela trabalha com argumentos para justificar o pecado, irmãos. Para justificar o nosso desalinhamento com Deus. Por isso que a nossa alma, ela tem que ser dominada pelo Espírito Santo. Porque senão ela nos engana. Nós temos que ter a vida do Espírito Santo em nós, irmãos. Tudo que eu vivo na horizontal é reflexo do que eu vivo na vertical com Deus. Marido e esposa, eles têm uma missão, que é uma missão da eternidade, queridos, na terra. Que é representar Cristo e a igreja. Hoje o machismo veio distorcendo a imagem de um noivo que ama a sua igreja. O machismo veio trazendo essa imagem. Um noivo que não ama a sua igreja. O noivo não ama a noiva. Satanás colocou esse machismo. Aí vem o feminismo, o movimento feminista, hoje, entrando dentro da igreja. O que ele é? Ele é apenas o retrato de uma igreja que quer viver independente do seu marido, Cristo. Isso é o feminismo hoje. As muitas crises conjugais, queridos, o divórcio, relacionamentos sem compromisso de aliança, hoje no meio das igrejas, é apenas o retrato de como está o casamento de Cristo com a igreja. Queridos, apostasia, na palavra original, significa divórcio. É aquele que teve uma aliança, mas renunciou à sua aliança. Entendeu? E hoje é o que mais tem acontecido. Muitos estão apostatando da fé. E quantos casais estão se divorciando? Entram em relacionamentos sem compromisso e saem sem compromisso, porque a igreja hoje não quer ter compromisso com Deus. É apenas um reflexo, irmãos. Se não houver conserto nos casamentos, queridos, dentro da igreja, jamais ela se levantará como um exército. Porque ela é um reflexo. O casamento é reflexo de Cristo e a igreja. Nós buscamos tanto o avivamento tem que nascer primeiro dentro da nossa casa. A partir de um arrependimento, aonde a gente corrige a rota da nossa casa e alinha a nossa casa nesse lugar do amor de Cristo, lugar de entrega, de renúncias, um lugar aonde a alegria vai ser completa, porque esse amor é suficiente. Se você for ver o livro de Cantares, e é até interessante, alguns teólogos falam que está se referindo ao amor de um homem e uma mulher, outros falam que está se referindo ao amor de Cristo e a igreja. Mas eu acredito que nós nunca saberemos, sabe por quê? Porque Deus quis assim. Porque assim como é o marido e a sua esposa, assim é Cristo e a igreja.
Então, aquele livro de Cantares, que poucas pessoas leem ele reflete esses dois amores. Porque ele reflete o primeiro casamento que Deus fez. Eu queria chamar os músicos aqui. E hoje, queridos, o Senhor Ele está trazendo para nós um chamado a nós voltarmos a esse lugar de sermos um com Ele.